crianças do ensino fundamental! Quem vai estar aqui hoje de novo com vocês sou eu, a professora Rafaela. E a nossa aula de hoje será na disciplina de arte. Essa aula foi preparada para a turma do 5º ano. Tem como eixo teatro e a área do conhecimento é arte. Como conteúdo desta aula temos elementos da linguagem cênica. Como objetivo desta aula temos compreender as artes como produto cultural, social e histórico, reconhecendo os elementos da linguagem teatral por meio de diferentes formas de narrativa, estilos e expressão. Para começarmos a nossa aula de hoje, eu vou estar falando um pouco sobre as linguagens da arte. Você aí já deve ter percebido que os artistas se expressam por meio da arte, com desenhos, com pinturas, com esculturas e também com sons. Você sabia que a arte se manifesta de outras linguagens artísticas? O teatro é uma destas linguagens artísticas. O teatro, assim como as outras linguagens artísticas, tem formas específicas para se expressar. Pensando nisso, a nossa conversa de hoje será sobre os elementos teatrais. Mas, professora, o que são elementos? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você vai fazer um bolo. Que ingredientes você vai utilizar para fazer esse bolo? Provavelmente você vai utilizar leite, ovos, farinha, açúcar, fermento, entre outras coisas. Nós podemos dizer que os ingredientes do bolo são os elementos que formam o bolo. E no teatro não é muito diferente. Para nós formarmos um espetáculo, nós precisamos de alguns elementos. O primeiro elemento é o cenário. O cenário são os objetos que compõem o espaço e o local onde a cena vai acontecer. Ele estará ambientando o palco. Por exemplo, se nós fôssemos montar uma peça que se passasse no fundo do mar, ela seria mais ou menos assim. O cenário é a composição do local ou espaço onde acontece a cena. Ele pode ser real, virtual, simbólico e de muitas outras formas. Agora nós vamos falar sobre outro elemento teatral, o figurino. O figurino são as vestimentas, as roupas que os atores utilizam para ajudar na composição dos personagens. Além das roupas e sapatos, todo e qualquer acessório faz parte do figurino. Por exemplo, se o personagem tiver que usar um óculos, um chapéu ou um relógio, tudo isso faz parte do figurino. Agora que nós já falamos sobre o figurino, nós vamos falar de outro elemento teatral, a iluminação. Com este elemento, nós podemos criar os climas das cenas e proporcionar para a plateia sensações de lugares e temperaturas. Com a iluminação, as possibilidades são infinitas, como por exemplo, se eu quiser representar o dia, eu posso, assim. Com a iluminação, também podemos representar a noite se quisermos, desta forma. Viu só como a iluminação é importante para criarmos o ambiente? Agora, nós vamos falar de outro elemento teatral, a maquiagem. Você aí já deve ter ouvido falar na palavra maquiagem. Muitas pessoas utilizam a maquiagem no seu dia a dia. Porém, esta maquiagem utilizada no dia a dia é frequentemente chamada de maquiagem social. A maquiagem social é diferente da maquiagem utilizada em peças teatrais.
E no teatro existem outras características para este elemento. A maquiagem utilizada em peças teatrais, ela é chamada de maquiagem artística. Ela é utilizada no teatro para caracterizar e, junto com o figurino, criar a identidade visual do personagem. Agora vamos falar de um elemento que nós nunca vemos em cima do palco, mas ele é de extrema importância para que o espetáculo aconteça. Eu estou falando da direção. Essa pessoa, que pode ser um diretor ou uma diretora, é aquela que vai organizar a peça. Ela vai dirigir os atores e auxiliar na interpretação de cada personagem. Esta função é como se fosse um chefe, o chefe de todos os artistas que trabalham na concepção do espetáculo. Não podemos esquecer que esta função pode ser ocupada por uma ou mais pessoas. Agora nós vamos falar de outro elemento, a sonoplastia. Sonoplastia é todo o conjunto de sons da cena. Então, tudo que ouvimos durante o espetáculo faz parte da sonoplastia. Quando ouvimos uma música, ou os atores cantando, até mesmo ruídos, como por exemplo um papel sendo amassado. Quer ouvir? Vou te dar um exemplo. Ou alguém batendo na porta, ou o barulho de chuva, o mouse de um computador, um lápis riscando o papel. Ao ouvir esses sons, você deve ter tido sensações, e é justamente este o objetivo da sonoplastia. Ela serve para potencializar o espetáculo. Agora nós vamos falar de outro elemento muito importante, que sem ele não existe a peça teatral. Nós estamos falando dos atores. Sem o ator e a atriz, nós não conseguimos realizar o espetáculo. Os atores e as atrizes são os que dão vida aos personagens. E por último, nós temos o público. Nós precisamos lembrar que se não houver pessoas para assistir ao espetáculo, não existe teatro. A magia teatral não acontece se não tiver pessoas assistindo. Por isso, o teatro só se completa com a presença do público. Agora eu vou relembrar todos os elementos que nós aprendemos hoje. Os elementos teatrais vistos na aula de hoje foram cenário, figurino, iluminação, maquiagem, direção, sonoplastia, atores e público. Agora a nossa aula já está chegando ao fim. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau!